Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Para você que vai fazer o concurso da VUNESP, especialmente o concurso da PM de São Paulo, você já visualiza aqui na tela o edital contemplando os assuntos de português. Na aula de hoje, vou fazer correção de questões recentes da banca VUNESP, passando por todos os tópicos do edital. Inscreva-se agora mesmo neste canal, acesse na descrição do vídeo o link onde você encontra os meus preparatórios de português e lá no nosso site há também preparatório de matemática e informática para esse certame. Vamos à resolução das nossas questões. Vou começar por interpretação de texto. Terá, sim, muitas questões contemplando esse assunto na sua prova. Sempre sugiro que não faça a leitura do texto no início, vá ao enunciado, compreenda-o e vá às alternativas e volte ao texto. Assim você vai conseguir otimizar o seu tempo durante a prova. Na tira, o personagem faz reflexões que revelam o quê? Incômodo por ter sido acordado com a pergunta, já que queria estar dormindo, então a gente vai lendo e marcando aqui. E não conversando, vamos voltar à tirinha. Sempre sugiro, os textos da VUNESP são de tamanho médio, mas mesmo assim não faça a leitura deles antes, olhe as alternativas e volte ao texto para você entender o que está perguntando. Então, voltando à alternativa A, fala que ele se sentiu incomodado e queria estar dormindo. Você também está acordado? Eu estava pensando. Então, em momento nenhum, fala que ele não queria ser incomodado. Engraçado, quando eu era criança, achava que os adultos nunca se preocupavam com nada. Eu achava que meus pais pudessem resolver qualquer coisa, mas nunca me ocorreu que talvez eles realmente não pudessem. Então, ele estava pensando em alguma coisa, porque quando era criança, ele achava que os adultos conseguiriam resolver qualquer coisa, mas não conseguiam. Então, a gente já descarta a alternativa A, ele queria estar dormindo e não conversando, não. Perplexidade, faz reflexões que revelam perplexidade com o fato de que não é capaz de descobrir uma estratégia para ser um adulto de verdade, não. A estratégia aqui que ele busca, o que o incomoda é o fato de achar que os adultos, quando ele era criança, que os adultos poderiam resolver qualquer coisa, mas agora ele já sabe que não podem. Eu achava que quando a gente crescia, automaticamente saberia o que fazer em qualquer situação. Eu não teria tido tanta pressa em ficar adulto se soubesse que a coisa toda ia ter que ser feita na base do improviso. Então ele ficou perplexo com o fato de que não é capaz de descobrir uma estratégia para ser um adulto de verdade? Não. O problema dele está em resolver todas as coisas. Ele estava indignado por seus propósitos, por seus próprios pais terem escondido dele a verdade, quanto a eles não terem poder absoluto sobre tudo. Ele estava indignado? Não. Eu diria que ele se mostrou o quê? Surpresa com o fato de que suas suposições de criança se provaram falsas quando ele se tornou um adulto. Ele não estava indignado, ele estava mais surpreso. Olha lá. Eu achei que quando a gente crescia, automaticamente saberia o que fazer em qualquer situação. Eu não teria tido tanta pressa em ficar adulto se soubesse que a coisa toda ia ter que ser feita na base do improviso. Então, voltando à letra D, ele viu que, quando criança, achava que os adultos resolveriam tudo. Mas depois que ele se tornou um adulto, ele viu que esses pensamentos de criança eram falsos. Arrependimento por não ter investigado mais a fundo as limitações dos adultos, em momento nenhum ele se mostra arrependido. Aqui ele está apenas surpreso, porque ele acha que não, ele percebeu que, após ficar adulto, não se consegue resolver tudo. Caro concursando, observe a estrutura do meu preparatório de português para o concurso da PM de São Paulo, Banca VUNESP. Aqui nós temos todas as aulas teóricas contemplando os assuntos previstos no seu edital. Lembrando,
PDF e também a explicação em vídeo. Próximo módulo, a gente tem aqui as questões comentadas por assunto, somente questões da banca VUNESP. Todos os assuntos do seu edital estão aqui também. Neste módulo, nós temos a atualização com questões do ano de 2025. Todos os assuntos previstos no seu edital estarão aqui. Depois temos também questões comentadas, aprofundamento. Isso quer dizer que são questões com um grau de exigência maior, somente banca VUNESP também. Depois nós temos aqui provas da PM aplicadas anteriormente, banca VUNESP. Temos também já aqui algumas provas aplicadas pela VUNESP neste ano, você consegue visualizar, e também as provas aplicadas pela VUNESP nos anos anteriores. São quase 1000 questões comentadas em vídeo aqui para vocês. Olha aqui, mais provas resolvidas em anos anteriores, você consegue visualizar aqui no meu preparatório de português da banca VUNESP. E ainda temos o quê? Simulados específicos da banca VUNESP. Olha a quantidade aqui de simulados. Está esperando o quê? Acesse o nosso site, venha gabaritar português com o mestre. Questão sobre pontuação, obviamente, VUNESP vai cobrar vírgula. Se tem vírgula, você já vai se lembrar no início de SVC. Você não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Extremamente importante você se lembrar disso aqui. Vou pegar a letra E, por exemplo. Se soubesse que a coisa toda ia ter que ser feita na base do improviso. O que ia ter que ser feita na base do improviso? Aqui é a coisa toda. Então, a coisa toda, sujeito, não é isso? E qual é o verbo dela? O que ia ter que ser feita na base do improviso? A coisa toda, sujeito. E aqui eu tenho uma locução verbal, eu tenho o verbo. Isso aqui que eu chamo de SVC. Ou seja, eu não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Anote aí. Se ainda não pegou o bloco de anotações, pare o vídeo, pegue, resolva as questões e vá anotando as minhas dicas. Então, SVC. Não separe por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Quando vier no enunciado falando assim, que pode acrescentar uma vírgula ao trecho da tira ou do texto, provavelmente será o quê? Uma oração subordinada adverbial ou então uma adjunta adverbial de curta extensão. Por quê? A adjunta adverbial de curta extensão, ele pode vir separado por vírgulas ou não. Então, no texto ele pode vir sem vírgula e lá nas alternativas a banca vai e coloca as duas vírgulas para separar, certinho? Então, oração subordinada adverbial ou então adjunta adverbial. Quando eu era criança, achava que os adultos nunca se preocupavam com nada. Então, o que eu observo aqui? Quando eu era criança, eu tenho oração subordinada adverbial temporal. As orações subordinadas adverbiais, quando intercaladas ou quando deslocadas para o início da frase, elas precisam vir separadas por vírgula. Então, aqui manteve a norma padrão de pontuação. Vamos voltar aqui a tirinha só para a gente ver. Olha lá. Quando eu era criança, achava que os adultos nunca se preocupavam. Então, ali está sem vírgula. E aqui, de fato, precisa ter a vírgula. Por quê? Oração subordinada adverbial deslocada para o início da frase, ela virá separada por vírgula. Então, descarta a letra E, porque tem SVC. Eu achava que meus pais pudessem resolver o quê? Qualquer coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, terá como complemento um objeto direto. Aqui é o VC do SVC. Não separe por vírgula o verbo do seu complemento. Memorizou SVC? Nunca me ocorreu o quê? Talvez nunca me ocorreu o quê? Isso daqui. Então, aqui eu tenho o verbo e o complemento. Uma vírgula está errado. Eu não teria tido tanta pressa em ficar adulto. Aqui também você vai se lembrar de que eu não separo a adjunta nominal, nem o complemento nominal, nem o agente da passiva do substantivo a que se referem por
vírgula. Não posso usar essa vírgula aqui também. Então, a única que vou usar a vírgula é na alternativa A. Vamos às próximas questões. Próxima questão está contemplando o verbo, caro concursando. Terá também, na sua prova da VUNESP, provavelmente um verbo derivado. Macete interessante para você compreender o verbo derivado. Você pega lá, por exemplo, o verbo vir. As bancas adoram, aparece aqui inclusive. Vamos marcar aqui. Aparece aqui interviu ou interveio. As bancas adoram cobrar esses dois verbos. Qual dele é o correto? De que você vai se lembrar? Que o verbo derivado intervir vai ter a mesma flexão do verbo vir. Então, se eu falo lá, ele veio fazer a prova, então vai ser o quê? Ele interveio na prova. Lembre-se disso, anote aí. Verbos derivados e principalmente os verbos derivados de vir e ter, também de ver e por, mas as bancas adoram demais os verbos derivados dos verbos ter e vir, como aparece aqui. Então, primeira coisa que você vai se lembrar é disso. A mesma conjugação do verbo de origem terá o verbo derivado. Voltando, de acordo com a norma padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas respectivamente com. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, eu vou começar pelo verbo intervir, porque eu tenho a conjugação do verbo vir, eu falo o quê? Ele veio. Ah, que bom que você veio. Você não fala que bom que você viu. Fala. Você fala que você está todo errado aí. Aí, do verbo vir, eu tenho o verbo derivado intervir. Ah, sim. Intervir é derivado de vir. Então, eu falo o quê? O juiz interveio. Não pode ser interviu. Então, onde tem interviu aqui, eu já descarto. Poderia ser intervinha? Sim. Porque eu falo ele vinha, ele intervinha. Certinho? Depois a gente vê isso aqui. Agora, eu vou deixar o precaver por ali. Estou com um pouco de dúvida na hora da prova? Deixe. Quem sabe eu já não resolvo antes. Agora, a próxima. Nessa situação, porque acreditavam que se, este se aqui, que caso... Ah, sim. Então, quer dizer que esse se ou caso é o quê? Uma conjunção subordinativa. Conjunção subordinada. Subordinativa. Então, você vai observar, aí você já se lembrou que aqui também tem colocação pronominal. Observe aqui, o pronome oblíquo átono vai vir antes ou depois do verbo. Se tem colocação pronominal, daqui a pouco falarei sobre o Enéas 4Ps. Imagino que você já saiba. Você que é meu aluno já conhece Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que elevam à ocorrência da próclise. Se eu tenho Enéas 4Ps, obrigatoriamente eu preciso ter próclise. Então, este se aqui é o S de Enéas. É palavra atrativa? Sim. Se é palavra atrativa, ela vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela. Então, o olhê. Por enquanto, eu não sei qual que eu vou usar ainda. Mas olha aqui, já descarto. Que isso? Gabaritei a questão? Que maravilha, sem sofrer tanto. Somente se lembrando dos verbos vir e intervir e se lembrando do Enéas 4Ps. Certinho? Por que que aqui eu vou usar o e não vou usar o lhe? Eu vou usar o por quê? Porque com verbo transitivo direto, eu usarei como complemento o a e suas variações. Pode ser lo, lá, los, las. Pode ser também o quê? No, na, nos, nas. Então, com verbo transitivo direto, eu uso como complemento os pronomes oblíquos átomos. O, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, usarei como complemento lhe ou lhes. Certinho? Então, lembre-se disso daí. Então, só aqui, mesmo que não tivesse eliminado a alternativa D, ele mantém alguma coisa, não é isso? Manter verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, neste caso aqui, eu só posso usar como complemento ou. Onde tem o lhe, eu já descartaria. E aqui ele precisou vir antes do verbo. Por quê? Porque neste caso eu tenho uma palavra atrativa. O pronome oblíquo átono virá antes do verbo. E é precaveram as pessoas se do verbo precaver,
precaveram, do verbo precaver, eu tenho precaveram mesmo, certinho? E o próximo lá é o intervinha, porque eu falo do verbo vir, eu falo ele vinha à minha casa com frequência. Então, ele intervinha nessa situação. Letra E, corretíssima. Caro concursando, é fato que na sua prova terá também conjunção. No edital da VUNESP já fala. Conjunção, as relações de sentido que elas estabelecem. Tem conjunção, você precisa observar o sentido. Quando ele chegou, eu já havia saído. Quando? Ah, sim, naquele momento. Então, vai trazer uma ideia de tempo. Extremamente importante você se lembrar disso. Observe o sentido. Olha aqui, tanto é que vem aqui, ó, as relações de sentido. 3 possibilidades, vou começar pela mais fácil, obviamente. Ou, ora, quer. Será que traz uma ideia de alternância? Inscrever-se para um evento por meio de canais digitais ou procurar um fio. Você vai fazer uma coisa ou outra. Então, eu já vi que é alternância. Que maravilha, VUNESP. Ó, já descartei 3 alternativas. Agora, vamos ver a primeira. Atividades que parecem triviais para alguns. Quais são essas atividades triviais? Olha aqui, atividades que parecem triviais. Quais são essas atividades? Olha aqui, como fazer uma compra online. Então, aqui eu exemplifiquei. Então, neste caso aqui, eu tenho uma exemplificação. Por quê? Eu exemplifiquei essas atividades triviais, fazer compra, conversar com os amigos, navegar nas redes sociais. Agora, a próxima, eu gabaritei, mas se não tivesse conseguido, seria fácil também. Sempre que tiver causa, você coloca primeiro. A causa ocorre primeiro e leva a uma consequência. A rua está molhada porque choveu. Porque choveu é a ideia de causa. Não é isso? Primeiro chove para a rua ficar molhada. Então, a causa ocorre primeiro e leva a uma consequência. Vamos ver isso na prática? É urgente ampliar o chamado letramento digital da população, já que a comunicação com prestadores de serviços e bancos se dá cada vez mais por canais virtuais. Então, primeiro, eu tenho essa situação de que a comunicação se dá por canais virtuais, depois é por isso, então eu tenho essa causa. Qual que é a causa aqui? De cada vez mais essa comunicação se dá por meios virtuais, aí dessa causa eu vou chegar a uma consequência. Qual é a ação que eu preciso em virtude de ter essa causa? Ampliar o chamado letramento digital. Então, primeiro estamos comunicando muito com as pessoas por canais virtuais. Aí, por causa disso, eu vou ter a consequência, que é ampliar o chamado letramento digital. Causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Assinale a alternativa que contém afirmação em conformidade com o que foi tratado no texto e com a norma padrão de emprego da vírgula. 2 circunstâncias aparecem aqui. Então, eu preciso observar as orientações, aquilo que é dito no texto, e também o emprego da vírgula. Aí já veio à sua cabeça SVC, perfeito, que bom. Então, aqui eu tenho um texto, mesmo um texto menor, que é bem característico da VUNESP, não vou fazer a leitura dele agora. Eu vou às alternativas e lembrando que, se tenho a possibilidade de observar o emprego da vírgula, vou começar por ela. E se tem vírgula, tem SVC, caro concursando. Já conhece? Observe essa breve explicação sobre SVC. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher,
andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. Ah, a vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar? Nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso, suveca. Inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Agora que você já compreendeu o que é o SVC, vamos aqui à alternativa D. O aumento esperado nas mortes por bactérias resistentes está relacionado a uma maior expectativa de vida. O que está relacionado? Então, aqui eu tenho o verbo, o aumento, não é isso? Então, aqui eu tenho o sujeito. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula? Está errado. É o que eu chamo de SVC. Então, vamos observar aqui, por exemplo, a alternativa A. As projeções para os próximos anos são de aumento das mortes devido a bactérias. Certinho. O emprego da vírgula aqui pode ter. Então, a vírgula está correta, eu preciso observar o que fala no texto. As projeções para os próximos anos são de aumento das mortes devido a bactérias mais resistentes a antibióticos. A gente vem falando muito sobre isso, mas eu não posso só ver. Eu preciso observar aquilo que foi retirado da revista Pesquisa, FAPESP. Olha aqui, é uma revista Pesquisa, então isso aqui é verdade. Então vamos ver aqui. O cenário, segundo parágrafo, projetado para o futuro próximo, levando em conta o crescimento e o envelhecimento da população, é sombrio. As mortes por infecções bacterianas resistentes a antibióticos devem aumentar no mundo todo, chegando a 1,9 milhão de óbitos ao ano. Vamos ver o que fala aqui. Aqui na alternativa está falando as projeções para os próximos anos são de aumento das mortes devido às bactérias mais resistentes a antibióticos. Perfeito. Então, quando a gente vai
observar aqui, no parágrafo anterior, vem falando que essas infecções causadas, que as bactérias causadoras de infecções cada vez são mais difíceis de combater. Então, quando a gente volta à questão, a gente observa que a letra A está corretíssima. Emprego da vírgula também no texto. Um estudo conseguiu calcular exatamente, olha aqui, conseguiu calcular verbo, o número, complemento. Entre o verbo e o complemento tem uma vírgula? Errado. Se forem duas, correto. Porque aqui eu tenho um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de curta extensão pode vir separado por vírgula ou não. Agora, quando forem empregadas as vírgulas, precisam ser duas. Só uma não. A América do Norte não sofrerá tanto com o problema das bactérias. As bactérias resistentes. Eu não separo o substantivo do adjunto adnominal ou do complemento nominal por vírgula. Não pode ter essa vírgula. As doenças crônicas são consideradas um fator agravante, um fator de um problema. Não vou empregar aqui também esta vírgula. Então, a única que está correta de acordo com a vírgula, letra A. No trecho, o uso excessivo e indiscriminado de antibióticos na saúde humana e na agropecuária favorece. A palavra em destaque tem como sinônimo. Sinônimo é quando as palavras possuem significados semelhantes. Se preciso for, volte ao texto. Algumas você já consegue fazer de maneira fácil. No contexto, precisa observar também o contexto que foi empregado. Aqui é uma questão de mais fácil resolução. Mas se for uma palavra que não é do seu cotidiano, você volta ao texto, leia toda a frase, se preciso for o parágrafo, para que você observe o contexto no qual foi empregada aquela palavra e gabarite assim como mestre. No trecho, o uso excessivo e indiscriminado. Indiscriminado é aquilo que não é controlado, então é algo descontrolado, como na alternativa C. O uso indiscriminado é aquilo que você não tem controle, tá certo? Nada de desconhecido, evidente, rigoroso e inquestionável também não. Foi empregada em sentido figurado no contexto em que se encontra a palavra destacada em. Se preciso for, volte ao texto para você verificar. Geralmente, nas provas da VUNESP, você nem precisa voltar ao texto. Você vai observar aquela palavra ali está destoando um pouco. Sentido figurado é o mesmo que sentido conotativo. Então, isso daqui é muito recorrente nas provas da VUNESP. Extremamente importante você gabaritar questão desse tipo. Então, sentido figurado é o sentido conotativo. Você dá um novo sentido às palavras. Vamos pegar, por exemplo, a palavra pedra. Pedra, o que veio à sua cabeça? Rocha, não é isso? Então, aquela primeira coisa que vem à sua cabeça é o sentido próprio, o sentido denotativo, o sentido do dicionário, aquele primeiro significado que aparece no dicionário. Agora, se eu disser, a FGV é uma pedra no meu caminho, pensando aí como concurseiro, por exemplo, a FGV é uma pedra no meu caminho. A FGV é uma rocha? Não. Eu dei um novo significado à palavra pedra, empreguei essa palavra no sentido conotativo, indicando que a FGV é um empecilho, correto? Então, lembre-se disso daí. Extremamente importante, você precisa gabaritar questão desse tipo. O resultado é a morte de centenas de milhares de pessoas. Sim, a culminância, o resultado, o efeito, não é isso? O total aqui foi empregado em sentido próprio. O resultado de alguma coisa, sentido próprio. Total de óbitos atribuídos ao adoecimento. Adoecimento também próprio. Sentido próprio. Quando você usa a palavra no seu sentido literal, denotativo. Se eu falar com você cenário, aí já vai vir à sua cabeça aquele espaço ali, não é isso? O cenário de uma peça, por exemplo, cenário de um crime, acaso, quarto, arma, tudo aquilo. Cenário projetado para o futuro próximo. Então, aqui seria o quê? A perspectiva, a expectativa. Então, aqui, vou corrigir aqui. Aqui, nós já empregamos em sentido figurado. Porque cenário é um lugar, não é isso? Onde eu imagino que tenha ou que vá acontecer alguma coisa. E aqui vem falando, cenário projetado para o futuro próximo,
levando em conta o crescimento e envelhecimento da população. Então, o cenário foi empregado em sentido figurado, que é a expectativa, perspectiva que se tem. Se o quadro geral continuar o mesmo e não surgirem novos antibióticos capazes de mata as bactérias mesmo. Então, aqui foi empregado em sentido denotativo, D do dicionário. Parte do aumento, do crescimento registrado, também empregado em sentido denotativo, sentido próprio, caro concursado. Então, a única aqui, sentido conotativo, é a letra C. Macete, não volte ao texto, porque você vai batendo o olho e você já consegue saber, olha, aqui é sentido figurado. Mas, se preciso for, volte. Assinale a alternativa em que a frase elaborada a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de emprego do acento indicativo de crase. Caro concursando, crase, você vai se lembrar de que a crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Para que se tenha a crase, eu preciso ter esses dois as. Por isso que eu falo, por exemplo, andei a cavalo, com crase ou sem? Sem crase, porque cavalo é palavra no masculino. Então, não vou ter os dois as. Para que se tenha crase, eu preciso ter o a, que é a preposição exigida pelo termo anterior, mais o outro a, que é um artigo definido feminino, que vem acompanhando o substantivo feminino. Por isso que eu só uso crase antes palavras no feminino. Eu preciso da alternativa correta, levando em consideração a crase. O uso excessivo de antibiótico fez surgir bactérias resistentes. Se é resistente a alguma coisa. Mas esse é uma palavra no masculino. Não uso crase antes de palavra no masculino. Anote aí. Se você usar crase antes de palavra no masculino, só vai andar a pé e comprar a prazo, porque não passará no concurso. Mas você não vai colocar. Estudando com o mestre, você vai passar sim. Então, aqui está errado. Aqui também eu não uso crase antes dos pronomes demonstrativos. Esse, agora, antes de aquele, eu uso, certinho? Não uso crase antes do pronome demonstrativo. Esse ou este e suas variações. De 1991 a 2021, nada de crase antes do numeral, somente se forem as horas, certinho? Quase 40 milhões podem perder a vida de 2025 a 2050, avalia a recente pesquisa. A recente pesquisa avalia, não é isso? Então, neste caso aqui, não vai pedir crase. Aqui é o quê? A recente pesquisa. Quem avalia a recente pesquisa? A recente pesquisa, neste caso aqui, é o sujeito. Anote aí, caro concursado. Não existe sujeito preposicionado. Então, posso descartar aqui a alternativa C. Até 2050, podem morrer quase 2 milhões de pessoas a cada ano. Não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Anote aí. Outras suas variações, outra, cada, alguém, ninguém, quem, certa. Não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Os idosos estão mais sujeitos a infecções. Aqui não tem crase mesmo, porque crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não pode, então aqui está correto. Devido, se é devido a alguma coisa, mas o a de fragilidade, pimba, deu crase. Então, devido à fragilidade, devido ao ato de ser frágil. Substitua a feminina por uma no masculino. Deu ao antes daquela no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de emprego e colocação pronominal. Colocação pronominal, você já escreveu aí lá na sua prova? Volta e meia, os alunos mandam mensagem falando, mestre, caiu questão lá de colocação pronominal, já escrevi imediatamente Enéas 4Ps. Faça isso também. Imagino que você já conheça o Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. No meu preparatório falo muito sobre Enéas 4Ps para você compreender. Os profissionais da saúde, primeira coisa, vamos identificar os pronomes oblíquos átonos. Então, está aqui, olha ele aqui. Eu posso falar, olha ele aí?
De jeito nenhum, né? Por quê? Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, só podem exercer a função de sujeito. Ele olha sim. Agora falar olha ele aí, não posso. Certinho? Aqueles que já encontraram-se, marquei, não é isso? Então, vou marcar aqui também, ó, tem deparado-se. Aqui é importante porque vai ajudar bastante neste caso aqui. Ó, deixa eu mudar até a cor aqui para não confundir com os pronomes oblíquos átonos. Tem deparado-se. Essa locução verbal que aparece aqui, caro concursante. Então, essa locução verbal aqui, ela é composta de verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Anote aí. Eu sempre falo, anote aí. Se vocês tivessem o seu bloco de anotações, eu vou ficar bravo. Aqui no meu preparatório e também aqui nas redes sociais. Então, os profissionais da saúde têm deparado locução verbal, verbo principal no particípio, o pronome oblíquo átono não pode vir depois dele. Então, o correto é tem-se deparado. A penicilina é um antibiótico conhecido por médicos. Este Q aqui é o P de Enéas 4Ps. Isso daqui é um pronome relativo. Pronome relativo, ele vai ser uma palavra atrativa e vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. O correto seria que lhe usam em quadros infecciosos. Muitos usam antibióticos. Melhor, vamos ver aqui. A penicilina é um antibiótico conhecido por médicos que usam a penicilina. Então, o correto aqui seria nem ler, né? Que a usam. Melhor, a penicilina é um antibiótico conhecido por médicos que a usam. Eles usam ela, não é isso? O a é que você vai usar no lugar de ela, certinho? Com o verbo transitivo direto, você vai usar os pronomes oblíquos átonos ou a e suas variações. Então, que a usam, eles usam o que? Ela, a penicilina. Com o verbo transitivo direto, eu uso como complemento o a e suas variações. Muitos usam antibióticos sem receita médica e não... Olha o N de Enéas 4Ps. O N é palavra atrativa. Vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e não se dão conta. O crescimento da população idosa tem exigido medidas para direcionar-lhe. Tem aqui, ó, você observa Enéas 4Ps. Se não tem, você pode usar a ênclise. Então, olha aqui, ênclise, porque o pronome veio depois do verbo. Não tem palavra atrativa, eu posso usar ênclise. Se tiver palavra atrativa, eu tenho de usar a próclise. Olha aqui, aqueles que já encontraram-se. O já é o A de Enéas 4Ps, é um advérbio. Advérbio é palavra atrativa, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. E ele precisa vir antes do verbo. Tem colocação pronominal, tem Enéas 4Ps. Assinale a alternativa que está em conformidade com a norma padrão de regência. Confesso a você, caro concursante, tanto regência quanto ortografia eu acho as partes mais extensas da gramática. Macete, leia muito, amplie seu vocabulário, saia das redes sociais, vá ler um livro. Muito importante isso. Resolva muitas questões para você identificar, por exemplo, com a banca VUNESP, quais são as... Só mudar esta cor aqui. Com a banca VUNESP, quais são os verbos, as palavras mais recorrentes na regência. Então, é importante para você compreender. Não basta que transferir verbas aos hospitais conveniados não basta para o equilíbrio das instituições. Será que é aos mesmo? O sucesso no atendimento acarreta em... Vixe, eu não sei. Será que acarreta em ou acarreta só? O Estado deveria arrecadar os impostos voltados em hospitais. Aí eu já ouvi falar que esse recurso era voltado para... Ótimo. Então, já descarta a letra C. Certificar-se pela preservação, ou seria da preservação. E dispõe para alguma coisa? Não sei. Verei agora. Transferir verba. Se transfere alguma coisa a alguém, aos hospitais. Não basta para o equilíbrio. Certinho. Olha aqui o equilíbrio financeiro, o equilíbrio das instituições. O sucesso no atendimento acarreta. Letra B está errada. Por quê, caro concursante? O verbo acarretar é verbo transitivo direto. Não uso preposição com ele. Acarreta problemas.
O Estado deveria arrecadar impostos voltados para hospitais. Se ele é voltado para alguma coisa. Certificar-se da prestação. Quem se certifica, certifica de alguma coisa. Os hospitais filantrópicos e as santas casas dispõem de quase metade dos leitos do SUS. Se dispõe de alguma coisa. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da tira, de acordo com a norma padrão. 3 possibilidades, vamos começar pela mais fácil. Você sabia que os cães da raça galgo inglês podem correr a 80 km por hora? Então, neste caso aqui, eu vou usar o A sem acento indicativo da crase. Já anote aqui, este A aqui é no sentido de existir, do verbo haver, ou o A também indicando o tempo passado, caro concursante. Então, posso vir aqui e já observar. Então, já descarto aqui, restaram 2 alternativas. A diferença entre o A normal e o A com H, verbo haver no sentido de existir, indicando o tempo passado. E temos também, neste caso, o A sozinho, ele pode trazer uma ideia de futuro, quando eu falo lá, por exemplo, daqui a pouco será a nossa prova. É futuro, ou então daqui a 2 dias, ou então daqui a 2 quilômetros é a minha casa. Então, o A sem acento e sem H, para distância e também tempo futuro. Então, aqui eu já vi que é o A sem H. E a próxima, enquanto os pugs, com muito esforço, chegam à velocidade. Aqui já é interessante. Porque quem chega, chega a alguma coisa, mas o A que vem acompanhando a velocidade. Então, quer dizer que, neste caso, eu tenho o A com acento indicativo da crase? Perfeito. Então, chegam à velocidade. A banca colocou aqui o na, mas eu imagino que você que faz parte dos meus preparatórios, inclusive o PDF está aqui logo abaixo do vídeo, baixe, resolva as questões, depois assista a minha correção. Eu não cheguei na rodoviária, eu cheguei à rodoviária, regência. Quem chega, chega a algum lugar. E a última lacuna, eles se movimentam na mesma velocidade, então aqui é na, como aparece aqui já na primeira alternativa. Então, deu para você memorizar regência do verbo chegar e aqui também o A com H, o A sem H e o A com acento indicativo da crase. Caro concursando, conheça a estrutura do meu preparatório de português TJD São Paulo, banca VUNESP, composto de aulas teóricas, material em PDF, explicação de todos os assuntos previstos no seu edital, como você visualiza neste módulo. Nós temos também no nosso preparatório as questões comentadas por assunto, somente questões da VUNESP, com foco no TJD São Paulo. Todos os assuntos previstos no seu edital estão presentes aqui nas nossas listas de questões. Lembrando, material em PDF, as questões, o gabarito e também a correção delas em vídeo. Questões comentadas para aprofundamento de estudos, banca VUNESP. São questões com um grau de exigência maior. Temos também os módulos com as provas para aprofundamento de estudos e as provas aplicadas pela VUNESP nos anos anteriores. Neste ano você já consegue visualizar aqui a correção de algumas provas, PDF e a correção delas em vídeo. Aqui nos anos anteriores também você consegue identificar várias provas, inclusive provas do TJD São Paulo, disponíveis aqui para vocês. E aqui nós temos simulados específicos e a correção de mais provas aplicadas nos anos anteriores. Acesse o nosso site na descrição do vídeo, venha gabaritar português no TJD São Paulo com o mestre Mário. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que é comparação feita nos 2 primeiros quadros. Quando a gente volta aqui, os 2 primeiros quadros falam: você sabia que os cães da raça galgo inglês podem correr a 80 km por hora? Enquanto os pugs, com muito esforço, chegam à velocidade de 10 km? Então, eu preciso observar lá nos 2 primeiros quadros.
Essa comparação é injusta, já que os cães mencionados estão desempenhando atividades distintas, caro concursando. Aqui não falou. Olha aqui, você sabia que os cães da raça galgo inglês podem correr a 80? Aqui está falando só que eles correm, enquanto os outros, com muito esforço, chegam, quando fala que chegam à velocidade, que eles correm a velocidade de 10 km por hora. Atividades distintas não, apenas que alguns correm e os outros correm com muito esforço. Revela que os cães apresentam comportamentos diferentes quando se juntam. Eu preciso observar, como fala aqui, nos 2 primeiros quadrinhos, aqui em momento nenhum falou do comportamento deles. Descarto também. Apresentam a diferença entre os cães que gera incredulidade no leitor. Será que o leitor ficou incrédulo? Ele não acreditou nessa comparação? A gente fica meio assustado. Tem um que chega a 80 e o outro, se esforçando muito, vai chegar a 10. Mas ficamos incrédulos? Também não. Então, toda essa diferença existe, mas não chega a gerar incredulidade. Pouco importa se os cães são colocados dentro de um mesmo veículo. Quando a gente volta aqui nos 2 primeiros quadrinhos, a gente nem vai falar do carro, né? Aqui traz até um tom de humor, né? Mas quando estão dentro do mesmo carro, eles se movimentam na mesma velocidade. Interessante. Mas nos 2 primeiros quadrinhos aqui, pouco importa se eles são colocados dentro de um mesmo veículo. Não importa isso daqui. O que importa nos 2 primeiros quadrinhos é que um chega a 80 correndo lá sozinho mesmo, nada de carro, e o outro chega a 10. Contradiz a afirmação que se faz nos 2 últimos quadros, a qual está incorreta. Será que a afirmação dos 2 últimos quadros está incorreta? Não, ela não está incorreta. Se os dois estão dentro do mesmo carro e o carro está a uma velocidade de 80 km por hora, os dois vão estar na mesma velocidade. Então, está incorreto isso daqui? Não está. Então, posso vir aqui e descartar também. Então, letra D gabaritou a questão. Caro concursando, mais um assunto que estará na sua prova da VUNESP. Concordância. Geralmente, concordância verbal. Primeiro ponto de que você vai se lembrar, o verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal. Ele não irá para o plural. Então, nada de houveram guerras. Posso substituir haver por existir? Sim. Então, neste caso, houve guerras. O verbo fazer indicando tempo passado. Faz 2 meses que estudo com o mestre Mário. É tempo passado? Sim. Então, verbo fazer impessoal e também os verbos atrelados aos fenômenos da natureza. Assinale a alternativa que apresenta a frase reescrita em conformidade com a norma padrão de concordância. Caro concursando, sempre que tiver concordância, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Aqui eu tenho uma locução verbal. Logo de cara, isso faz com que seja levantado locução verbal. Um número incontável de seres humanos teria que ser incluído. A maioria da humanidade teriam, estranho, né? Será que está certo ou errado? Olha aqui, verbo haver no sentido de existir, caro concursando, vai ter na sua prova. Já vou começar por ele. Haveriam pouquíssimas chances. Eu poderia falar existiriam? Sim. Então quer dizer que o verbo haver está empregado com o sentido de existir. Se o verbo haver está empregado com o sentido de existir, ele é impessoal, quer dizer que ele será empregado na terceira pessoa do singular. Então, isso daqui a VUNESP vai trazer. Se você errar, vou ficar bravo, porque a gente fala muito sobre isso. Então, já descarto aqui, porque o correto seria haveria, certo? E se fosse o verbo existir, o correto seria existiria pouquíssimas chances ou existiriam? Agora, se fosse o verbo existir, aí nós conjugaríamos normalmente. Pouquíssimas chances existiriam. Lembrem-se disso daqui. Existiriam, porque o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. As chances existiriam. Vamos às demais alternativas. Aqui a gente observa, vamos supor que se determinassem. Apareceu o se aqui, a VUNESP adora cobrar este se, aí você precisa saber, será que este se
É uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito? Observe esta breve explicação e anote, porque também vai ter na sua prova da VUNESP. Partícula Si, as principais funções dela. As duas mais cobradas dentro de concordância são: se a partícula Si é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, ou um índice de indeterminação do sujeito. Muito importante você compreender isso daqui, porque é muito recorrente nas provas dos concursos dentro de concordância. Então, a partícula Si, ela pode ser apassivadora, a partícula apassivadora, pronome apassivador do sujeito. Quando que vai ser uma partícula apassivadora? Se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto. Aí vai concordar o que o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Este exemplo aqui é muito bom, que volta e meia a gente vê aí, vende-se casas, aluga-se apartamentos. Certo ou errado? Veremos agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar a transitividade do verbo. Então, eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o si vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Si. Partícula apassivadora, não é isso? Ah, se é partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito. Então, você observa que o sujeito paciente, ele está depois do verbo, mas é o sujeito. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se você colocar na voz passiva analítica, casa é vendida. Por isso que casa é o sujeito. Então, o correto é vende-se casa. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente no singular. Sujeito no singular, verbo também no singular. Olha aqui, este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é isso? Casas é vendida? Não, casas são vendidas. Sujeito no plural, verbo no plural. Compreendeu, então, o si como partícula passivadora? Este si também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser? Eu não sei se este si aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver um verbo intransitivo, um transitivo indireto ou de ligação, o si é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo vai ficar em quê? Na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Eu necessito de quê? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o si é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados. Corretíssimo. E esta frase, será que está... O correto é isso mesmo? Trata-se ou tratam-se de pessoas. Vamos colocar aqui. O correto é trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este si é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Acabei de falar. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito e vai ser empregado em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, confia-se em todos, necessita-se de empregado, trata-se de bons alunos. Agora que você já compreendeu, primeira coisa, vamos simplificar aqui. Vamos supor que se determinassem a sua alma gêmea. Então, vou simplificar aqui. Determina, vamos colocar aqui, determinam ou determina-se a alma. Pronto, vou simplificar para ficar mais fácil. Então, este que aqui ocorreu essa situação de próclise porque eu tenho uma palavra atrativa. Agora, o que você vai observar? Determina-se a alma. Agora, neste caso aqui, determino o quê? Verbo transitivo direto, não é isso? Se eu tenho um verbo transitivo direto, este si é uma partícula apassivadora. O que quer dizer isso? Que o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Sujeito paciente é um sujeito, mas é o sujeito na voz passiva. Se tem o si, é voz passiva sintética. Então, determina-se a alma. É o exemplo que eu falei com vocês de vende-se casa.
sujeito paciente no singular, o verbo precisa estar no singular. Então, vamos supor que se determinasse a sua alma gêmea ao nascer. Então, essa está errada. O correto seria determinar-se. Logo de cara, isso faz com que seja levantado algumas perguntas. Identifique o verbo. Faça a pergunta com o verbo para localizar o sujeito. O que faz com que seja, ou melhor, o que vai ser levantado? Algumas perguntas. Algumas perguntas, seja, aqui, algumas perguntas equivale a elas. Elas seja, nada disso, né? Então, algumas perguntas sejam, porque sujeito no plural, o verbo também no plural. Então, sejam levantadas. Conseguiu compreender? Faça a pergunta com o verbo. O que faz isso? Concordância, tá ok. E agora, quando eu falo aqui, o que vai ser levantado? Algumas perguntas. Algumas perguntas sejam levantadas. Um número incontável de seres humanos do futuro teria que ser incluído. O que teria que ser incluído? Um número. Vou marcar esse sujeito aqui, inclusive, até de uma outra cor, só para ficar mais fácil. Olha aqui. Um número incontável de seres humanos do futuro. Aí, quando eu falo isso daqui, ó, o que vocês vão observar? O que teria que ser incluído? Um número incontável de seres humanos do futuro. Aqui eu tenho o sujeito. E aqui eu vou ter o que, cara? Concursando o verbo. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O que quer dizer isso daqui? Se o sujeito está no singular, o verbo também no singular. O verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é um número. Um número teria que ser incluído. A maioria da humanidade... A VUNESP aqui estava capciosa, né? Observe só aqui essa letra D. A maioria da humanidade teriam 500 milhões, 500 nada disso, é 500 milhões. 500 aqui vai concordar com milhões, não é isso? Então, 500 milhões de combinação. A maioria da humanidade teriam. O que fala a regra aqui? A maioria de. Note aí também, expressão partitiva. Com expressão partitiva seguida de determinante no plural. Plural, caro concursando. E aqui você encontra o quê? Da humanidade, a maioria da humanidade. Humanidade está no singular, caro concursando. A regra fala. Expressão partitiva seguida de determinante no plural. O verbo pode ficar no singular, concordando com a expressão partitiva, ou ir para o plural, concordando com o determinante. Mas aqui ele está no singular, então está errado. A maioria da humanidade teria. A maioria da humanidade, por que teria? Porque o determinante também está no singular. Conjunção também estará na sua prova. Assinale a alternativa em que a expressão destacada estabelece relação de sentido de causa. Bata o olho em questão contemplando conjunção da VUNESP, já procura conjunção embora, que ela adora. Então já anote aí, embora vai trazer uma ideia de concessão. Quando traz uma ideia de tempo. Mas eu preciso verificar aqui sentido de causa. O que você vai colocar? Você já vem aqui e coloca primeiro. A causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência, certinho? A rua está molhada porque choveu. Por que choveu? Traz uma ideia de quê? De causa. Porque primeiro chove para depois a rua estar molhada, certinho? Aquilo que ocorre primeiro traz uma ideia de causa. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eu já sei que vai trazer uma ideia de adversidade, oposição. Imagino que você já saiba, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Se fôssemos emparelhados aleatoriamente, 90% de nossas almas gêmeas. Se fôssemos, caso fôssemos, substitua o se por caso. Nunca use os dois, né? Volta e meia chega alguém falando comigo, se caso você quiser, fala, meu Deus, matou a concordância, né? Então é um ou outro. O se, o caso, o desde que, vai trazer uma ideia de condição. Se nossa alma gêmea pode estar no passado remoto, então, portanto, tem curso de redação também, inclusive da Banca VUNESP. Portanto, e então vai trazer uma ideia de conclusão. É o que você começa o último parágrafo da sua
redação. Além disso, ele trabalha. Além disso, estuda. Somei, não é isso? Uma coisa mais outra. Ideia de addition, adição. Certinho? Dado que você tem 500 milhões de almas gêmeas em potencial, quer dizer que só encontraria o verdadeiro amor em uma vida a cada 10 mil. Ou seja, primeiro você tem 500 milhões, são as chances de ganhar na Mega Sena. Primeiro você tem 500 milhões, isso daqui ocorre primeiro, para depois você encontrar o verdadeiro amor em uma vida a cada 10 mil. Então, aquilo que ocorre primeiro é uma ideia de causa. A causa ocorre primeiro. Primeiro você tem 500 milhões de almas gêmeas em potencial. Porque como eu tenho 500, eu posso encontrar o verdadeiro amor em uma vida a cada 10 mil. Se eu tivesse menos, aí aumentaria a chance. Então é importante você compreender isso. Causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. A construção entre parênteses que substitui a destacada de acordo com a norma padrão de colocação pronominal. Colocação pronominal, a primeira coisa da qual você vai se lembrar e vai escrever na hora da sua prova lá, é NEAS 4Ps. Então, você precisa compreender que NEAS 4Ps são as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, aqui eu posso substituir, resumindo. Será que o pronome pode ficar antes ou depois? Se tem Enéas 4Ps, se tem as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise, eu tenho de obrigatoriamente usar o pronome antes do verbo. Vou ilustrar aqui para vocês. Que se disseminou, a modernidade dita neoliberal que se disseminou. Este que ele está retomando o termo anterior. Então, é um pronome relativo, é um P de Enéas 4Ps. Pronome relativo, ele atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo átono para perto dele e o pronome precisa vir antes do verbo. Se tem palavra atrativa, você não tem outra opção, você é obrigado a usar a próclise. Então, eu poderia usar ênclise aqui? Não, porque aqui também eu tenho um pronome relativo. Olha o P de Enéas 4Ps. Tornamo-nos, eu posso falar nos tornamos, caro concursando, lamento, mas o te amo não existe, você não inicia a frase com os pronomes oblíquos átomos. Lógico que, se você está falando ali com seu amor com a pessoa que você ama, você vai escrever te amo, não tem problema. Mas na linguagem, de acordo com a norma culta, não vamos escrever, tá bom? Inclusive, mude, você que escreve te amo, passe a escrever só para ver se a outra pessoa vai notar isso também, coloca lá. Amo-te. Então, você vai falar amo-te como nunca. Certinho? Que você está fazendo o jeito certo. Então, nos tornamos errado. Não inicio frase com os pronomes oblíquos átomos. Sempre se soube. Soube-se o tempo todo, certinho? Ele sempre estuda. Quer dizer que ele estuda o tempo todo. Então, sempre se soube aqui. É um caso de próclise, porque, olha aqui, o a de Enéas, advérbio. Palavra atrativa, o pronome vem antes do verbo. Soube-se, certinho. Eu não poderia falar, então aqui está correto, eu não poderia falar se soube, porque eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átomos. Não se daria, que é bem interessante, né? Porque eu tenho aqui o verbo daria, aí você fala assim, mas aqui é futuro, com verbo no futuro do presente ou do pretérito, eu tenho de usar a mesóclise. Tenho. Mas se tiver palavra atrativa, quem manda aqui? É a próclise. Se tem palavra atrativa, a próclise vai prevalecer. Então aqui, não se daria está correto. Olha o N de Enéas. Em nenhum momento, aqui já não tem palavra atrativa. Daria-se. E aqui se for só o nenhum, beleza. Mas aqui tem um momento, então não é palavra atrativa. Ou mesmo que fosse a palavra atrativa, tinha que ficar nenhum se daria. Agora, se não tiver palavra atrativa, se não tiver, posso usar a mesóclise, dar-se-ia. Aí, então, dar-te-ei, meu amor. Já ouviram essa música? Ainda que a complexidade das situações recorrentemente nos espante. Novamente, o a de Enéas, porque eu tenho um advérbio. Se tenho advérbio é palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átomo para perto dele
e ele virá antes do verbo. Sempre espante-nos. Olha aqui, palavra atrativa. O pronome oblíquo átomo precisa vir perto dela. Então, seria sempre nos espante. Caro concursando, agora vou fazer também a resolução de algumas questões do nível superior, porque a prova para esse certame, acredito que ela tenha um grau de exigência maior. Trago essas questões de nível superior, mas sobre os assuntos que estarão indubitavelmente na sua prova. Está em conformidade com a norma padrão de regência. Fui ao banheiro ou fui no banheiro? Quem vai, vai a. Então é fui ao banheiro, fui ao colégio. Acho mesmo interessante, né? Tem uma filha pequena de 3 anos, ela já fala: papai, vou ao banheiro, né? Quem vai, vai a algum lugar. Bom, regência verbal e nominal. Então precisa saber, pede preposição, se pede qual é, né? Qual é? Muitos entram nas universidades, mas poucos chegam a formar-se. Quem chega, chega a alguma coisa. Então o correto é chegam a formar-se. Jovens que aspiram, o verbo aspirar é interessante. Aspirar, ele pode ser um verbo transitivo direto com o sentido de respirar. Ele aspirou muita fumaça, ele respirou, inalou, certinho. Ele pode ser um verbo transitivo indireto com o sentido de almejar, almejar, desejar. Então, jovens que desejam, almejam um diploma. Ah, sim. Quando estiver com o sentido de desejar, almejar, é um verbo transitivo indireto e vai predir a preposição a. Então, letra B está correta. Aspiram ao diploma, buscam uma forma de consegui-lo no ensino público ou privado. O êxito profissional a que muitos almejam, e daí ia falar com vocês, gente, cuidado, as bancas colocam o verbo almejar, porque muita gente acha que ele é verbo transitivo indireto. Errado. Eu almejo o quê? Aqui é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não posso ter essa preposição. Aí você vai falar assim, mestre, mas como que eu sei que este a antes do que uma preposição? Aí eu trago muito este exemplo aqui. Ó. O livro que gosto. Agora é este. Beleza. Esta frase está correta? Não. Por quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Não é isso? Essa preposição exigida pelo verbo, ela virá antes do pronome relativo. Então, o correto aqui seria o livro de que gosto. Por isso que na letra C está errado. O êxito profissional que muitos almejam. Como é só almejar, não pede preposição, não vou usar a preposição antes do pronome relativo. Independentemente do país observado, é evidente de que estudar mais, nada, não tem esse de. É evidente que, não pede o de. O investimento com a própria educação, você investe com a sua educação ou na sua educação? O investimento na própria educação. Porque quem investe, investe em alguma coisa. Está em conformidade com o que foi afirmado no texto e com a norma padrão de pontuação a frase. Nem trouxe aqui o texto porque não precisa. Eu preciso observar aqui pontuação. E vírgula é o mais cobrado. Se tem pontuação, tem SVC. O que é o SVC? Você não vai separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. O autor do texto considera o quê? Que há experiências. Aqui eu tenho o sujeito, melhor, aqui eu tenho o verbo, não é isso? Ele considera isso. Aqui eu tenho o verbo e aqui o complemento. Se entre o verbo e o complemento tiver uma vírgula, errado. Que há expectativas em torno de um livro, as quais devem ser evitadas. A adequação a um determinado padrão de escrita, aqui usou travessões. Posso usar travessões? Posso. Poderia ter usado vírgula? Sim. Por quê? As expressões explicativas, pode ser um aposto explicativo, ele vem entre vírgulas. Mas poderia ser travessão? Poderiam ser parênteses? Poderiam. Então, até aqui, emprego dos travessões certinho. E agora, eu posso usar travessão e vírgula? Não, um ou outro. Então, descarto aqui. Por que eu não posso usar essa vírgula aqui? O que é uma exigência? A adequação sujeito.
e aqui o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo, se tiver uma vírgula, errado. O autor dito contemporâneo equilibra bem sua obra, para que não seja um plágio. Observe aqui. Neste caso aqui, o para que é uma oração subordinada adverbial. Adverbial final. Qual que é a finalidade dele equilibrar sua obra? Para que não seja um plágio. Oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial final, quando ela vem depois da oração principal, o emprego da vírgula é facultativo. Poderia usar ou não. Os escritores mais velhos conseguem escapar facilmente. Eu não separo o adjunto adverbial, eu não separo o advérbio do verbo por vírgula. A não ser que sejam duas vírgulas, poderiam escapar. Vamos colocar aqui, ó, facilmente, com duas vírgulas, sim, com uma não. A expectativa gerada em torno de um livro tem mais a ver com o desejo do mercado do que nada aqui vai exigir ponto e vírgula. Nas passagens, não bastasse isso e tal padrão, aqui são os elementos coesivos que estarão na sua prova também. A passagem está aqui, aqui aparece o isso e aqui aparece tal padrão. Este isso aqui, ou esse, são os mesmos dois S's de passado. Ou seja, vai se referir a algo que já foi citado anteriormente, certinho? E é um elemento anafórico. Então, aqui eu tenho uma anáfora, não é isso? Uma anáfora. Anáfora vai se referir a algo que foi dito antes. Viu como combinei tudo? S de isso, os dois S são os mesmos dois S de passado. E a anáfora é a mesma coisa daquilo que já foi citado antes. Então, vamos ver lá, voltando aqui já ao texto. Então, isso quando aparece lá. Então, vamos ver. As expressões destacadas referem-se correta e respectivamente a quais informações? Então, vamos voltar lá para a gente ver o isso. Então, vamos lá. Não bastasse isso, é algo que foi dito anteriormente. Então, vamos ver lá. Em 2023, pelo quinto ano seguido, o Brasil registrou queda no número de nascimentos. Então, vamos lá. De acordo com o IBGE, foram registrados, aqui não tem isso, tá, pessoal? É sem hífen mesmo. Foram registrados 2 milhões de nascimentos em cartórios. País afora, uma queda de 0,7 em relação a 2022. Não bastasse isso o quê? A queda no número de nascimentos. Então, quando a gente volta aqui, a gente já vai identificar que é o quê? A queda no número de nascimentos. Índice de registros não, a queda no número de nascimentos. Então, restaram aqui só duas alternativas. Agora, vamos voltar aqui de novo. Quando fala lá, tal padrão, está se referindo a algo que foi dito anteriormente. No mundo desenvolvido, voltar à cor que uso aqui, acho que é essa daqui mesmo. No mundo desenvolvido, a queda de nascimentos e o envelhecimento da população. Não é essa daqui também, não. É esta daqui. Então, vamos já voltar aqui. No mundo desenvolvido, a queda de nascimento e o envelhecimento da população representam um desafio para a gestão dos sistemas previdenciário, de educação e saúde, entre outros. No Brasil, um país marcado pela baixa produtividade no trabalho e pelo mau desempenho dos estudantes em exames nacionais, a questão ganha contornos ainda mais dramáticos. Tal padrão já é realidade em países como o Japão, bem como outros da União Europeia. Ao contrário do Brasil, porém, esses países já alcançaram um alto padrão de desenvolvimento. Então, tal padrão está se referindo a quê? Tem duas alternativas. A queda de nascimentos e o envelhecimento da população, como aparece aqui. Então, quando a gente volta aqui, eu até marquei para vocês, no mundo desenvolvido, a queda de nascimentos e o envelhecimento da população representam um desafio para a gestão dos sistemas. Agora, tal padrão já é realidade. Qual o padrão? Dessa queda de nascimentos e o envelhecimento da population. Considere as passagens. Aqui eu tenho 3 palavras destacadas. Não seja preciso sair de casa, depois vem o mas, porém, se preciso for, volte ao texto. Não pode só olhar se o mas é sempre uma ideia de oposição. Neste caso, sim.
Então, já vi que é oposição, já venho aqui e descarto 3 alternativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, todavia, ideia de oposição. Não seja preciso sair de casa. Isso daqui é uma preposição. Preposição liga palavras. Conjunção liga orações. É uma preposição? Sim. Então, aqui, de casa. Ele saiu de onde? De casa. Se você falou com onde, nós temos aqui um lugar. Então, lugar, direção, não. Neste caso aqui, lugar, oposição e tempo. Levantamentos anteriores já detectavam. Substitua por uma expressão que vai nos remeter a uma ideia de tempo. Levantamentos anteriores detectavam naquele momento, naquela época. Sim, naquela época é uma ideia de tempo. Então, aqui eu já vi também que é tempo, letra B. A relação de antonímia entre os termos. Antônimo aqui é uma ideia contrária, não é isso? Então, por exemplo, se eu falo alto, é o antônimo de baixo. Então, são ideias contrárias. Dona Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mofinos. Olha aqui, filhos fortes e fracos. Então, isso daqui nós temos uma ideia de antônimo. Forte, fraco, certinho? Gordo, magro. Em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, Coimbra e Lisboa, ideia de oposição? Nada disso, são apenas lugares diferentes. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha. Não temos ideia de antônimos, ideias opostas. Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Antônimo não, antônimo é feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações. Admoestações são as punições, as repreensões, as advertências. Agora chegou a palavra correta. As advertências. Então, antonímia, antônimos somente na letra A.